Hoje vamos falar um pouco sobre lesão de nervo periférico, que é uma lesão nervosa dos nervos de todos os membros, né? Mas hoje a gente vai ter um foco na mão e no membro superior. A gente vai falar das implicações do tratamento disso, como é que a lesão do nervo ela evolui, como é que, no caso, a mão fica e do prognóstico, como é que esse paciente pode evoluir. Hoje estou em mais um papo com um especialista. Tenho aqui o Daniel Giacomi. Daniel Giacomi é especialista em cirurgia de mão e microcirurgia, não é isso? Sim. Ortopedista. Chefe, eu queria que você comentasse para a gente um pouco sobre a sua formação, por que que você escolheu essa área, como é que você veio parar em cirurgia de mão, por que escolheu ortopedia. Tá. Então, na verdade, eu sou formado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E eu sempre gostei muito da parte de esportes. E aí, lá pro final da faculdade, eu sabia que eu queria alguma área cirúrgica, eu tinha um perfil mais objetivo, mais resolutivo, né? Fugir um pouco da área clínica e fazer algo mais objetivo. E aí a ortopedia veio associada a essa questão do esporte. E aí, eu vim fazer a residência de ortopedia aqui no INTO. E aqui a gente tem uma visão completa de todas as sub-áreas, né, subespecialidades. E a parte da cirurgia da mão sempre me chamou muito a atenção por ter uma anatomia bem complexa e Uhum. diferente e ser uma área que a maioria dos outros ortopedistas acaba Não mexendo, não né? mexendo, né? Então é uma área que acaba ficando mais específica mesmo, e isso me chamava a atenção. Além disso, é uma das poucas que tem realmente uma outra residência, então é uma formação bem específica mesmo, e ser algo extremamente nobre que as pessoas estão usando o tempo inteiro, então me chamava muita atenção. Aí eu acabei fazendo a residência inteira de ortopedia aqui, depois fiz cirurgia da mão aqui, fiz mais um ano e meio de microcirurgia, fiz alguns cursos fora também para me aperfeiçoar Uhum. e estou aí na área. Engraçado que você falou de ser mais resolutivo, assim, eu também tive a mesma ideia quando eu quis escolher ortopedia, eu escolhi pela essa resolutibilidade e a gente procura, assim, sempre os melhores locais que pudessem agregar, dar valor à nossa formação. Agora entrando um pouco no tema, que seria a lesão de nervo periférico, que seria qualquer lesão nervosa, a gente vai falar hoje mais ao nível da mão, que eu vou trazer para a sua especialidade. Eu atendi um paciente que me chamou muita atenção, foi um paciente que ele tinha tido uma fratura no úmero, né, nesse osso do braço, e essa fratura fez com que ele evoluísse logo em seguida, assim, na semana seguinte, depois do trauma, com uma paralisia da mão, né? Essa paralisia era mais a nível do nervo que a gente chama que seria o mediano, que seria uma paralisia mais central, e o paciente ele não conseguia mexer e não sentia direito a ponta do terceiro e do quarto dedo. Mas com o tempo, sem nenhum tratamento a nível de nervo, a mão dele foi melhorando sem nenhum tratamento que eu digo específico, né? Nenhum reparo de tendão, nada disso, ou de nervo, nada disso. Eu queria que o senhor comentasse um pouco. O paciente que sofre, às vezes, por uma maquita, ou por uma fratura, ou às vezes até por um projétil de arma de fogo, uma lesão de nervo, qual seria a expectativa disso? O que é que isso pode decorrer e como é que a gente pode É. tratar? Então, basicamente, só para organizar aqui o raciocínio, você Uhum. tem a parte da musculatura e tendão que vai fazer a função propriamente dita do músculo, e você tem uma conexão ali do sistema nervoso central para chegar até esse músculo através dos nervos para Isso. fazer essa função. Então, essa lesão do nervo, ela tem várias complexidades, e dependendo do tipo de trauma, vai ter prognósticos de recuperação diferente, obviamente. Então, por exemplo, no caso que você citou, que foi uma fratura fechada, que não teve nenhuma Uhum. lesão por arma de Não teve. fogo ou algum ferimento, essa lesão pode não ter sido uma lesão completa do nervo, Uhum. que até pela evolução que você falou que teve uma recuperação, com certeza não foi uma lesão completa. Então, tem basicamente três fases que a gente chama, né? Que a gente chama de neuropraxia, neurotimese, mas sendo menos técnico e explicando de forma melhor, nesse tipo de lesão que não tem uma lesão completa, só a fratura do osso, como o nervo está nas proximidades do osso, esse osso ele pode bater ali naquele nervo e deixar a função dele atordoada por um Uhum. período.
Então, isso pode demorar alguns meses para ir recuperando. Então, lesões de nervos que você não tem uma ferida propriamente dita, com lesão do nervo que a gente consegue visualizar, seja por uma contusão fechada ou por uma fratura, tem geralmente um melhor prognóstico. E a gente aguarda, acompanhando a função desse nervo que paralisou, vendo sinais clínicos de recuperação. Então, os primeiros 3 meses são cruciais para aparecer esses sinais de recuperação. São sinais clínicos, a gente consegue evidenciar com o exame físico. Uhum. Claro que às vezes a gente precisa de alguns exames complementares, mas o exame físico é bem fidedigno. Então, se esse paciente já teve alguma recuperação nos primeiros 3 meses, isso é um bom prognóstico e pode ter um potencial de voltar a boa parte da função. Uhum. Eventualmente, se ele teve uma lesão mais complexa, seja por arma de fogo, ou por facada, ou por algum outro tipo de lesão que provocou corte e a gente sabe que pegou na região do nervo pela anatomia, aí essa lesão pode ser uma lesão parcial ou uma lesão completa, mas esse tipo de lesão realmente não vai evoluir bem com o tratamento expectante e a Isso. gente precisa fazer um tratamento cirúrgico propriamente dito. O ideal seria o mais rápido possível? Sim, sempre que tem essa lesão, mesmo que tenha uma suspeita de que foi por uma fratura fechada, não tem lesão completa, o quanto antes você for no especialista é melhor, porque a intervenção nos casos de lesão completa, quanto mais precoce, melhor será o prognóstico de recuperação. Isso é crucial. Entendi. É, vamos supor, tem um paciente que ele sofreu o clássico, né, uma lesão em Makita na mão, ele provavelmente ele rompeu esse tendão, e aí o ideal seria procurar um especialista em mão nesse caso. E Exatamente. aí ele procurando um especialista em mão, qual seria assim, o que é que ele pode esperar? O que é que pode ser feito? Pode ser recuperado toda a função do nervo? Não Pode, pode? pode ser recuperado uma parte muito importante da função. Alguma sequela funcional, principalmente da questão da sensibilidade e da parte motora que o nervo dá, pode ficar um resquício dessa função que não vai ficar com a força completa. Porque o nervo é uma estrutura anatômica muito complexa, tem Uhum. várias estruturas, mesmo a gente fazendo uma sutura perfeita, não vai voltar 100%, mas uma abordagem precoce deixa um retorno muito bom da função, a mão fica funcional e os pacientes têm excelentes resultados. Só que isso depende primordialmente do que você falou, procurar o mais rápido possível uma atenção especializada, que a gente faz o reparo tanto de tendão e do nervo, isso é feito com microscópio, porque é um tecido muito frágil, então a gente faz com fio que a gente nem consegue ver a olho nu, então a gente só consegue ver isso com microscópio, e a gente faz o reparo cuidadoso disso. Isso aumenta muito a chance de voltar à função desse nervo. Mas a gente sempre fala que é incerto o grau de recuperação que vai Uhum. ter. O que a gente sabe é que quanto antes for essa abordagem, quanto mais especializado for o serviço, melhores são os Não resultados. sei. Às vezes assim, é muito complicado para o paciente, que estão ouvindo a gente, saber o que fazer na hora, né? Porque você tem uma lesão de um nervo que às vezes não está esperando, está ali no trabalho, teve essa lesão por uma maquita, e você às vezes chegar no especialista, isso demora um pouco, e às vezes você nem sabe quem é o especialista, acessá-lo é difícil, você às vezes também não sabe como proceder, é bom que isso fique claro, Sim. né? É, Até falando nesse ponto, o que acontece muitas vezes, até para quem não é da área, um médico numa emergência, às vezes é difícil fazer o diagnóstico desse tipo de uhum, lesão. Então, qualquer corte que o paciente tenha, procurou emergência, geralmente eles vão fazer uma sutura ali da pele, vão isso, fechar a pele, e se o paciente eventualmente notar, mesmo que o médico não tenha notado no primeiro momento, porque isso é possível, que ele evoluiu com alguma deficiência ou na sensibilidade ou alguma função motora dele não está funcionando, ele deve realmente isso. procurar o mais rápido possível um especialista em cirurgia da mão para ter essa avaliação e a gente saber se isso é uma lesão completa ou não e fazer o reparo o mais precoce Isso. possível. É uma coisa que você falou, é bem importante mesmo. Assim, às vezes vai ficar inchado, não vai ter 100% da mobilidade, mas se você está mexendo a pontinha do dedo, está mexendo o dedo por completo, seria um bom sinal. Mas se isso não acontecer, o ideal é que Exatamente. isso seja Ou procurado. às vezes até está tudo mexendo bem, mas o paciente começou a não sentir E, a parte do dedo depois do corte igual ele sente num dedo normal. e não- Isso já chama atenção e ele já deve ficar atento, porque senão vai recuperar sozinho, provavelmente. Daniel, assim, às vezes a gente está falando de lesões mais simples, né, que pega apenas um nervo, como uma maquita ou como essa fratura, mas às vezes a gente se depara com pacientes que tiveram lesões graves,
grandes traumas, moto, acidente de carro, onde ele chega praticamente com o membro paralisado, né? E aí eu queria que você, assim, esclarecesse quais são, eu sei que existe cada caso, mas qual o prognóstico disso, como é que o paciente deve se comportar no sentido de expectativa, o que é que pode ser feito por ele? É interessante a pergunta, assim, que assim, na verdade, é claro que isso depende da complexidade da fratura de Uhum, uma avaliação e qual foi a lesão nervosa, mas hoje em dia as técnicas cirúrgicas estão evoluindo bastante e sempre tem alguma coisa para a gente oferecer para o paciente para melhorar a função dele. Mesmo paralisias completas do membro superior, incluindo ombro, cotovelo, punho, sem mexer em sensibilidade nenhuma, lesão de plexo braquial, por exemplo, a gente tem várias opções hoje para tentar dar algum prognóstico melhor. É claro que quanto mais complexo o caso, menor vai ser a recuperação, mas esse paciente tem que ficar tranquilo que com um acompanhamento seriado, a gente consegue indicar intervenções no tempo correto e dar uma recuperação funcional e tem alguns pacientes que ficam com resultados realmente muito bons. entendi. E a fisioterapia sempre... Fundamental, Isso, fundamental. Assim, a gente fala do momento cirúrgico, mas é só o início de um isso. longo processo, né? Isso é uma pergunta muito importante. Não é que a pessoa teve uma lesão ali do nervo, a gente vai operar e aquilo vai voltar Uhum, imediatamente. Tem até uma regra que a gente usa, só para ter uma noção, esse nervo, depois que a gente faz uma sutura, só para aquele estímulo atravessar o local onde a gente fez o reparo, é um uhum, mês, demora um mês, em média, né? Claro, você depende se é criança, adulto. Depois, para ir avançando o estímulo dele, ele vai 1 milímetro por dia. Então, assim, se você tem uma lesão aqui a 30 centímetros da ponta dos dedos, ele vai demorar aí 300 dias para chegar ali. isso. Então, é um longo processo, É, é um ano a gente às vezes acaba que é aguardando. meio desesperador para o paciente, porque ele fala, Exatamente. cara, não conseguindo Não- mexer, eu já operei já tem exatamente. um tempo, Isso é mas... interessante. Então a gente sempre orienta sobre esse prognóstico, a recuperação. O mais importante é, passou 1, 2 meses, ele está tendo algum sinal de recuperação e está acompanhando com o fisioterapeuta, ótimo. Nos próximos 6 meses, um ano, às vezes até 1 ano e meio, dois, ele vai progredir, vai ter uma melhora progressiva nesses movimentos na sensibilidade. E a gente está sempre acalmando ali, orientando isso, para saber que isso é natural mesmo, é da própria recuperação daquele nervo. Isso é um bom sinal. É uma recuperação lenta e progressiva e vai ter que ser o tempo inteiro realmente acompanhado por um fisioterapeuta. Entendi. Daniel, eu queria deixar um espaço para você deixar suas últimas palavras, né, orientação para os pacientes. Queria que você deixasse sua última mensagem. Então, assim, primeiro a gente está falando para o paciente que teve aquela lesão aguda, mas tem também aqueles pacientes que já tiveram a lesão há muito tempo e acham que não tem solução. Aham, Não, a gente hoje em dia tem várias técnicas cirúrgicas, inclusive para paciente que tem lesão muito antiga, de fazer transferências tendinosas, pegar tendão, outro músculo que teria uma função substituível e jogar para essa função que o paciente perdeu, e até mesmo fazer transferência de próprio nervo, pegar um nervo que está lesado, a gente pega um nervo que está saudável numa região próxima, que tem uma função substituível, e faz essa transferência nervosa. Então, é extremamente importante que o paciente realmente que teve esse tipo de lesão, seja ela grave ou não, e independente do tempo, procure uma atenção de um sim. especialista, porque as técnicas estão desenvolvendo muito nas últimas 2 décadas. Várias técnicas diferentes estão sendo introduzidas, não para de ter publicação, então é um tema que a gente está estudando bastante e sempre tem coisa nova surgindo. Às vezes, um paciente que não tinha uma solução tão boa há alguns anos, hoje já tem técnica cirúrgica que dá resultado muito bom. Então, se eu pudesse dar algum conselho, é que assim, se infelizmente teve algum tipo de acidente que evoluiu com esse tipo de paralisia, seja no membro superior, na mão ou no membro inferior, procure um especialista para ouvir uma opinião, porque é Coisa boa. provável que tenha alguma solução, talvez lógico, não para voltar à função igual era antes, Isso, ainda mais com o tempo prolongado, isso realmente não tem possibilidade, mas de dar uma melhora na qualidade de vida, perfeito, melhorar alguma função residual ali, e aí os perfeito. pacientes acabam ficando bem satisfeitos. Daniel, assim, é um prazer ter você aqui. Você engrandece muito o nosso projeto. Eu vou pedir para as pessoas irem deixando as dúvidas e conforme elas forem surgindo, se a gente tiver a oportunidade de gravar de novo, será uma honra. Assim, o Papo Especialista está aberto quando você vier aqui, você é convidado.
Obrigado, viu? Obrigado você, estou à disposição aí. Qualquer coisa pode repassar as dúvidas que a gente responde. E a gente está aqui no Instituto justamente para isso, para divulgar e para que as pessoas tenham acesso a isso, que a gente acaba vendo que tem muito paciente que teria uma boa solução cirúrgica e acaba não tendo acesso até por não ter informação. Então, parabéns pelo projeto, que eu Obrigado. acho que vai ajudar muito os pacientes a terem essa noção que a gente realmente tem algumas técnicas para resolver problemas que parecem que não têm solução.